Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita do Brasil e de todo o mundo. Sexta-feira, 21 horas, está entrando no ar o programa Por Dentro das Escrituras, um programa onde fazemos uma viagem pelo Antigo Testamento, toda a jornada desde a criação até o último dos profetas, Malaquias, todos os fatos que nos anunciam a chegada do Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras Sagradas é ignorar a Cristo. Palavras de São Jerônimo, Jerônimo de Dalmácia, padroeiro dos estudos bíblicos, primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata, a importantíssima Vulgata. Deixe seu like, comentem e compartilhem. Se inscrevam no nosso canal, acionem o sino de notificação para fazer que não só o nosso programa, mas todos os programas da nossa web rádio Cristo Consolador chegue cada vez mais longe, cada vez mais alcance nossos amigos do movimento espírita de todo o Brasil e de todo o mundo. Certo? Não se esqueçam dos likes. Vamos orar? Mestre Jesus, amigos queridos que nos envolvem nesse momento, que coordenam, harmonizam, inspiram esse trabalho. Rogamos que possamos dar início ao programa de hoje com muita paz, com muita alegria, que o nosso aprendizado seja frutífero, as nossas pretensões como espírito, e que possamos, Mestre, pela sua grandeza, estarmos juntos compreendendo as Escrituras Sagradas, compreendendo o caminho que foi traçado para a sua chegada, Mestre. Estejam conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bem, queridos, vamos ver quem já está por aqui. Querida Liz Menezes, querido Felipe Menezes, boa noite.
Querida Helena Monteiro, boa noite. Maria Adi, querida amiga, também muito boa noite. Célia Santiago também já está por aqui, boa noite. Muito boa noite a todos que já se manifestaram. Boa noite aos que vão estar ainda nos vendo. Boa noite a todos neste momento. Meu querido amigo Marcos Juver também, muito boa noite, querido. Que bom ter você novamente no nosso programa. E hoje vamos estar tratando da Deuteronômio, capítulos 5 e 6. Antes de começarmos a trazer uma satisfação a vocês, na semana passada nós tivemos um problema, fluxo para a internet, transmissão, não sou bem entendido no assunto, mas tivemos um problema. E como tivemos um problema no primeiro link, fiz o programa com o segundo link, mas como o assunto é muito interessante, muito importante para todos nós, e vários de vocês não conseguiram acessar, vamos fazer, tá? Vamos voltar lá para o Deuteronômio 5 e vamos fazer hoje Deuteronômio 5 e 6, que são 2 capítulos que têm que ser tratados em conjunto, e como nós não estamos com pressa, certo? Somos eternos, vamos voltar, vamos ver tudo de novo. Para os que viram, agradeço muito quando trocaram o link, e aos que não viram, até pelo respeito enorme que eu tenho por vocês, é importante retornar a essa parte tão interessante, tão importante para o nosso entendimento. Tá? Bem, na semana retrasada, nós tivemos a oração de Moisés falando muito sobre a questão da obediência, falando muito, um ponto muito importante, quando ele vai colocar de forma muito clara, da mesma forma que Jesus também vai colocar de forma muito clara, não acrescentar ou tirar nada da lei. É muito importante termos essa visão, tanto mosaica quanto cristã, de que a lei, quer dizer, a lei divina, a lei natural, a lei que nós entendemos como lei universal, não é para nós acrescentarmos ou tirarmos alguma coisa dela. Primeiro, uma questão, para mim, muito óbvia. Não temos capacidade para isso, visto que essa lei é divina. Né? Se nós acrescentarmos ou tirarmos, é por nossa conta e risco, e, naturalmente, como diz a garotada de hoje em dia, não vai dar bom. Tá? Imaginemos, Deus, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, faz uma lei, e nós, espíritos no mundo de prova e expiação, vamos modificar essa lei. Sinceramente, para mim não faz nenhum sentido, e sou muito a favor de que se cumpra essa lei, tanto mosaica quanto cristã. Tá? E Moisés também vai fazer profecias sobre a desobediência do povo. Ele vai falar da questão de quando estiverem na lei, Deus vai estar do lado, quer dizer, vão estar em fartura, em progresso, e quando se afastarem da lei, e Moisés vai fazer essa profecia, e nós vamos lembrar que aconteceu, os mais marcantes momentos são quando o povo vai para exílio na Babilônia, e posteriormente, no ano 70, quando o templo é destruído, tá? E destruído para nunca mais ser construído. Já falei para vocês sobre a questão de nova construção do terceiro templo, é um imbróglio diplomático e geopolítico incrível, né? Vocês vão lembrar que eu já coloquei isso aqui para vocês. Então, vamos tratar de Deuteronômio 5. Bem, toda essa questão da lei divina, 10 mandamentos, todos as leis que Deus colocou no deserto, é como uma forma de contrato. Tá? Deus, até porque é uma ação do tempo antigo, por exemplo, todo rei ou imperador que dominava uma outra nação, outro povo, ele fazia uma espécie de contrato. Vocês têm que agir dessa forma para que esteja tudo organizado ou em paz, né? Vamos colocar dessa forma. Então, é dessa forma que acontece. Deus diz ao povo basicamente o seguinte: vocês cumpram essas leis e tudo vai estar bem, como nós vamos ver Moisés falar várias vezes. Tá? Então, lá no início do Deuteronômio, nos 5 primeiros capítulos, nos 5 primeiros capítulos que nós tivemos de Deuteronômio, tá? Estamos no 5º,
Moisés já fala muito sobre a fragilidade do povo com relação a Deus, né? E Deus se apresenta e justifica a sua ação a partir deste 5º capítulo. Ele vai falar das responsabilidades com relação a Deus que nós temos que ter, que o povo naquela época tinha que ter, e os mandamentos são a base dessa relação. É a ideia de contrato mesmo. Cumpra isso e vamos ter um acordo. Basicamente é isso. Né? E mais, esses mandamentos, essas leis, vão revelar o caráter de Deus. Né? Vai nos remeter a nosso Pentateuco, quando temos o capítulo falando dos caracteres divinos, sobre as características de Deus. Nós vamos ter lá toda uma ação, virtudes divinas, que se mudar alguma coisa, não é Deus, como nós vamos perceber. E, além do que, esses mandamentos são extremamente éticos, muito éticos, é uma questão natural de convivência. Por que esses mandamentos divinos são tão éticos? Tratando agora especificamente dos 10 mandamentos. Porque os deuses pagãos da época, vamos pensar, quem gosta de mitologia aí vai lembrar, Zeus, Hera, e todos os outros, falando dos 2 primeiros e seguindo todos os outros, que nós conhecemos, eles tinham muitas tendências humanas. Eles eram ciumentos, se apaixonavam, eram irascíveis, e tudo que o humano tinha, os deuses tinham também. E, pior, eles tinham muito pouca ética. Os deuses da mitologia grega, que particularmente eu acho maravilhosa, a Ilíada, a Odisseia, mas eles eram muito pouco éticos. As histórias dos deuses são incríveis. Então, nós vamos perceber que esses mandamentos trazem um arcabouço de ética extremamente forte, tanto que resistem e persistem até os dias de hoje e vão ser eternos. Então, chegando ao verso 6 do capítulo 5, Moisés vai repetir os 10 mandamentos. Ele vai trazer tudo que nós vimos em Êxodo 20, Moisés vai repetir. Lembrando, era outro povo, era outra descendência, foram 40 anos. Aqueles que ouviram os 10 mandamentos no deserto, Moisés foi lá, subiu no Monte Sinai, desceu, quando ele desce, está o povo ali com bezerro de ouro, esse é outro povo. Então, Moisés repete os 10 mandamentos. Então, vamos repetir também, porque é muito importante nós termos sempre em mente o sentido, e aproveitando esse Deuteronômio, quer dizer, essa segunda leitura da lei, reforçar e aprofundar mais ainda o nosso entendimento sobre os 10 mandamentos. Começa no verso 6. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Aqui uma ponta importante, porque nas traduções mais de estudo, as traduções mais fiéis, as mais recomendadas, está além de mim. Em muitas e muitas outras, vocês vão ver diante de mim. E além de mim faz muito mais sentido, porque além quer dizer outro. O diante pode-se ter a ideia de que você pode ter outro, mas não na frente de Deus. Aqui, quando se traduz o além e fica no hebraico mais próximo, além, dá essa ideia. Não ter nenhum Deus além de mim, o Senhor, o teu Deus. Fica muito mais claro. E continua. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra. Aqui outra coisa importante, não ter nenhum ídolo. E muitas pessoas perguntam, ora, mas Deus mandou fazer um ídolo quando ele manda fazer a serpente de bronze. Isso é em outro sentido, é em sentido de idolatria. O ídolo, a imagem que é colocada aqui desta forma, é em outro sentido, no sentido da idolatria. Quando Deus manda fazer a serpente de bronze, é para a salvação do povo, aquela ligação que nós vamos ter com Jesus, lembrem-se, Deus manda uma praga de serpentes venenosas, Moisés intercede pelo povo, que ele vai dizer, coloca essa serpente de bronze num madeirio, e todo aquele que for mordido, basta olhar para a serpente no madeirio que vai ser salvo. Notoriamente, uma visão do que seria o Cristo. A ideia do Cristo crucificado é nós olharmos para o Cristo
né, e nos salvarmos. Né? E continuando, não se proste diante desses deuses, nem os sirva, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, eu castigo a culpa dos pais em seus filhos, netos e bisnetos. Aqui outro ponto também, Deus ciumento. Mais uma vez, nas tradições fiéis de estudo, aprofundadas, é sempre ciumento. Na maioria, é zeloso. Por quê? Questões de apresentação. Fica difícil explicar um Deus ciumento. Por isso, nas Bíblias de estudo mais sérias, está ciumento, porque no hebraico, no texto, o sentido da palavra é de ciúmes, e até nós vamos compreender, no sentido total, é dessa ideia, que não façam pelos outros. Tá? Aparece Deus zeloso, como vocês já viram, já expliquei isso para vocês, em outros conceitos, em outras situações. Aí sim cabe o Deus zeloso, e até porque a palavra no Dez Mandamentos é uma, e quando aparece Deus zeloso em outro contexto, no livro de Levítico ou de Números, por exemplo, a palavra no hebraico é outra. Tá? E trato com amor por 1000 gerações quando me amam e guardam meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem os estrangeiros que estiverem a tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste feito escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Tá? Vocês vão perceber, com certeza, que quantas vezes Moisés fala Senhor, o teu Deus, Senhor, o teu Deus, reforçando essa lembrança, aquela coisa didática de repetição, colocando para o povo que Deus, este Deus é o Senhor deles. E nós vimos aqui toda esta parte da questão da relação com Deus, da exclusividade de Deus. Deus se mostra aqui absolutamente exclusivo. Não teremos nenhum Deus além dele. Né? Vai tratar da relação do homem com Deus, da deferência que o homem tem que ter com Deus. Né? A questão do sábado, aí vem toda a ideia de sábado, depois Jesus fala, né, coloca aqui da questão do sábado que podemos trabalhar, essa é outra discussão que não vale a pena nós trazer agora, até porque nós já entramos anteriormente, mas nesse período, nesse momento, ela tem uma justificativa, tá? Porque nesse sábado é toda a ligação material sendo suspensa para que o povo lembrasse de Deus. Tá? É aquela questão básica, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, como vemos lá no livro de Gênesis. Aqui Deus diz para o homem, trabalhe, mas nesse dia descansem, no meu sábado, como eu descansei. E por que Deus coloca isso? Nós vamos ver isso mais claramente lá no capítulo 6, porque é o momento de relacionamento familiar. É o momento em que nós vamos estar, vamos nos colocar naquela época, no Egito, com as nossas famílias. E notem, Deus fala, seu servo, sua serva, seu estrangeiro, o seu animal. Tá? Muito, muito, muito importante essa relação da criação. Notem que Deus não está falando especificamente com o homem, ele está falando com sua criação. Isso é muito importante nós atentarmos para entender o porquê dessa sequência desses 4 mandamentos. Tá bom? Minha querida Sandra Celano chegando bem, boa noite. Eu, Cizile, querida, boa noite, dizendo que vai ver a gravação depois. O Cizile está com visitas. Divirta-se, querida, tenha um muito bom proveito. E temos esse conceito que nós colocamos aqui. Estes são os 4 primeiros mandamentos. E estes 4 primeiros mandamentos estão na primeira tábua. Tá? Todos esses estão na primeira tábua, porque todos eles é da questão da relação do homem com Deus.
Tá? Meu amigo José Arlindo também já está por aqui. Boa noite. A partir do verso 16, vamos ter a segunda tábua. E na segunda tábua é a relação do homem, homem para homem, tá? A relação social, tá? É a relação que nós vimos, que nós conhecemos lá na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, como conviver um com os outros. Bom, então, minha querida Helena Monteiro, falando, o povo não se esqueceu dos likes, não se esqueçam mesmo, até porque outro dia tinha uma quantidade vendo e menos like, não se esqueçam, é importante para o nosso trabalho. Tá? Então, vamos para a segunda tábua. Verso 16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Tá? Vejam bem, como é aquela questão que eu também já falei para vocês, a relação das Bíblias, né? Por exemplo, nós desde crianças ouvimos que temos que guardar domingos e festas. Isso é coisa da igreja centenas de anos depois de Cristo. E outra coisa também, não cobiçar a mulher do próximo. Isso também é coisa de muitos e muitos séculos depois de Cristo. O mandamento é não cobiçar, não desejar a casa do próximo. Tá? O que é do próximo, e não importa o que seja. Porque nesse contexto que nos é apresentado, como nós brincamos numa aula há poucos dias, até uma aluna falando, a mulher, que eu expliquei isso, né? Ela falou, então pode cobiçar o homem do próximo, né? Se só a mulher do próximo é pecado, então o homem do próximo pode, falou brincando. E o sentido é realmente esse. É não desejar, não cobiçar a casa do próximo, no sentido de ser a posse, o que é do próximo. E aí vem toda a questão, mulher, propriedade, servo, serva, boi ou jumento, e termina, nem coisa alguma que lhe pertença. Né? É não ter a inveja, não ter a vontade de ter o que o outro tenha, sem o fruto do nosso trabalho. Isso para qualquer coisa. E notem uma coisa bem interessante. Como eu coloquei, as tábuas, a segunda tábua é a relação natural. A primeira relação é a da família. Né? A primeira relação é a ideia de que temos que cuidar de nosso pai e nossa mãe, e aqui não é uma questão de cuidar na doença, na velhice, não. A ideia que tem aqui, porque faz uma ligação com o quarto mandamento de domingos e festas, desculpem, de guardar o sábado, é para que isso se perpetue. Você honrando seu pai e sua mãe, você tendo vida longa, esse amor, essa condição de cuidado vai se perpetuar. Assim como o ensinamento, como nós vamos ver no capítulo 6. Uma ideia básica que provavelmente vocês já ouviram. Se eu trato meu pai e minha mãe bem na sua velhice, o meu filho vai ver isso e vai me tratar bem na minha velhice. E o filho dele vai ver, o neto dele vai ver, o bisneto dele vai ver, e esse amor vai ser perpetuado. Este é o sentido de honrar pai e mãe. Aí nós vamos ter, muito interessante, que os três, o sexto, o sétimo e o oitavo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, é questão de atos. Tá? Aí nós vemos no nono, não darás falso testemunho, palavras. E terminamos com não desejar, pensamento. Tá? Com certeza vocês já ouviram referências em várias situações quanto a isso. Atos, palavras e pensamentos. São coisas que nós temos que ter cuidados, porque nós pecamos também por pensamento. Pecamos na nossa palavra, pecamos nos nossos atos. Tá? Pecamos usando a palavra das Escrituras. E é muito importante lembrarmos disso e vermos como os 10 mandamentos não é essa coisa sintetizada, diluída que nós aprendemos desde criança. É profundo, é muito profundo e é estruturado. Vocês vão perceber que desde o primeiro mandamento até o último tem uma sequência, tem uma linha, um raciocínio com relação a homem com Deus, homem com homem. E
termina dessa estrutura incrível, que é atos, palavras e pensamento. Né? A forma que nós podemos errar contra o próximo e contra Deus. E vai ter no verso 22. Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então escreveu as 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Então nós vamos ver Deus, essa coisa santificada, ética, única. Os mandamentos são referencial para a história até os dias de hoje, e aqui está inserido o mandamento maior, que nós vamos lembrar de Cristo quando é perguntado no mandamento maior. É este o mandamento maior. É que nós temos sempre a ideia de 10 mandamentos, né? Aprendemos 10 mandamentos, mas quando nós aprofundamos o pensamento sobre esse texto, esses 10 mandamentos, nós vamos perceber que é uma coisa única. Né? É um mandamento único, é um conjunto de ações éticas que precisamos ter que nos faz ser santificados como Deus quer. E segue no verso 32. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês para que tenham vida. Tudo vai bem com vocês e seus dias se prolongarem na terra da qual tomarão posse. E aí, já falei para vocês a questão do sábado, né, que Jesus quebra isso, a questão do sábado literal, o sábado sabático, que é uma discussão teológica, né? Nós não vamos aprofundar aqui. Né? E um dos problemas que nós temos com relação a tudo isso é, né, principalmente a partir do século XIX, serem criados tratados ou ideias de ética independente de Deus. Olhar uma moral, ou produzir ou conduzir uma moral independente de Deus. E não vai dar certo, com certeza não vai dar certo. Porque é uma questão de identidade espiritual. Estou escolhendo palavra aqui porque é complicado tratar dessa ideia da ética, da moral, com relação do que é santificado, do que é de Deus, com o que nós temos no nosso mundo secular. Porque eu sempre penso, e já falei isso várias vezes, às vezes nós queremos engrenar ou engendrar ou fazer exercícios intelectuais, mas nenhum desses exercícios intelectuais, sociológicos, tratados, nenhum se encaixa na teologia, na filosofia cristã. Nenhum se encaixa no mandamento, nos 10 mandamentos, nenhum se encaixa no mandamento maior que Jesus falou, que Jesus nos deixou. A questão do domingo, essa distinção também vai um pouquinho porque na época depois que Jesus tem a sua ascensão, era um certo costume os cristãos se reunirem no dia de domingo, porque no sábado eles não podiam. E aí também foi se utilizado disso para posteriormente colocar a ideia de domingos, guardar domingos e festas. É uma coisa natural. Eles cumpriam a lei de não fazer nada no sábado. Portanto, eles não poderiam ir se reunir com outros para levar a boa nova. Estavam muito arraigados essa lei ainda. E aí se reuniam no domingo e ficou essa tradição, uma espécie de tradição. É um traço histórico, é o que chamamos de traço histórico. E, além do que, também é o dia da ressurreição. Nossos irmãos católicos, principalmente da Igreja Apostólica Romana, passou a utilizar-se do domingo. Certo, pessoal? Então, chegamos ao capítulo 6. O capítulo 6 é um complemento muito importante para entendermos esse capítulo 5. Por quê? A partir daqui, nós vamos ter as exigências para a nova aliança. Deus nos deu ao povo todo esse arcabouço que nós vimos aqui, desse contrato, hajam assim para que tenham paz, para que tenham vida longa na terra que o Senhor teu Deus te prometeu, mas vem umas exigências. E aí, Moisés vai tratar do grande mandamento. Lembre-se, tudo que foi dito no capítulo 5 é Moisés dizendo. Moisés recebe isso de Deus em Êxodo 20, e no Deuteronômio, quer dizer, na segunda lei, ele vai ditar ao povo o que Deus disse. E ele vai iniciar dizendo: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês,
para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, você e seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso. Numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, os seus antepassados, o Deus dos seus antepassados. Tá? Essa é a maior exigência. Tá? Isso é muito interessante, porque esse trecho aqui é um texto muito repetido, quer dizer, o que vai vir, tá? É muito repetido pelo povo. A maior exigência é a obediência. Né? É uma coisa básica que nós percebemos quando lemos todos os números, aliás, Levítico, Números e Deuteronômio. A única coisa que Deus quer do povo é obediência à sua lei. Aí nós pensar, e hoje em dia é exatamente a mesma coisa. Deus é soberanamente bom e justo, sua lei é perfeita, a harmonia do universo é perfeita. O que nós podemos fazer com relação a isso? Obedecer à grande lei universal, obedecer à grande lei divina, perfeita lei divina, obedecer à harmonia divina. Né? Isso em todos os níveis que nós possamos imaginar, todos os níveis. Desde a questão, por exemplo, ecológica. Por que nós desviamos rios, derrubamos árvores, fazemos queimadas? Estamos desobedecendo a lei divina. E isso nós podemos levar para tudo nas nossas vidas. Até hoje, o que nós podemos fazer ainda é obedecer à lei divina e nada mais. Tá? E aí sim, agora vem o texto mais repetido pelo povo de Israel. Isso é muito interessante, muito, muito, muito interessante mesmo. Tá? Que vai estar lá no verso 4. Ouça, ó Israel. Tá? Opa, meu amigo Marco Júlio está com uma dúvida antes que eu inicie esse trechinho. Ele está dizendo, uma dúvida que sempre teve comigo. Dentro do Pentateuco mosaico, qual o livro que eu posso afirmar ser a lei, o livro das leis? Levítico ou Deuteronômio? Levítico. Livro da lei é Levítico. Tá? Ali você vai encontrar todas as leis, todas aspas, tá? Porque com o passar do tempo, em Números, nós vamos ver que tem leis novas. Vamos lembrar das filhas de Zelofeonte, por causa da morte dele, as terras, a herança. Tá? Mas, de base, as leis, tá? O livro das leis é Levítico. Deuteronômio é repetição da lei. Né? É Moisés repetindo a lei para estes que não ouviram nem no livro de Êxodo e nem no livro de Levítico. Certo, meu irmão? Vamos lá. Esse texto repetido pelo povo de Israel, isso é muito importante, interessante, bonito, né? Que é o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Onde é que nós já ouvimos isso? Ganha um tchauzinho mais caloroso. Quem me colocar aí, da onde lembram esse trechinho? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta da sua casa e de seus portões. Tá? Este trechinho é um trecho que é repetido constantemente, nós vamos entender por quê. Tá? Vocês ficaram tímidos ou não lembram? Tá? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Jesus diz isso quando é questionado sobre o maior mandamento. Jesus repete exatamente isso. Tá? Ele só troca a força, aí depende de tradução também, mas basicamente de todo o seu entendimento, a terceira parte. Tá? E às vezes as pessoas, quando nós fazemos isso em aula, ou em conversa, ou em palestra, as pessoas se surpreendem. Jesus não falou isso? Sim, mas ele simplesmente reproduziu o que Moisés disse ao povo, como várias e várias outras coisas que Jesus disse, que é uma repetição do que já foi dito. Por isso, ao final, ele vai dizer, e amar ao próximo como a si mesmo,
esta é a lei e os profetas. É como se ele estivesse fazendo a referência. Ele fez ali o seu texto, o seu pensamento, e coloca a referência. Esta é a lei, Moisés e os profetas, todos os profetas que passaram pelo Antigo Testamento. E aí vai se seguir, porque aqui Moisés vai dizer: ensine-as com persistência seus filhos. Né? Converse em casa, na rua, no trabalho, quando deitar, quando se levantar. Ensine a seu filho a lei. E isso é importante porque, como eu falei para vocês, esse capítulo é complemento do 5, não podem ficar separados. É aquela questão primeira do quarto mandamento. Esse momento de estar em casa, de poder ensinar com mais tempo. Vamos pensar numa coisa. Nos dias de hoje, como nós temos a nossa sociedade, quantas e quantas famílias o pai vai ver o filho à noite? Quando ele vai ensinar essas leis, e aí não estou colocando uma questão religiosa, mas a questão moral, natural, a questão ética, quando? É a escola? É a igreja? É o clube? Não. Deus está deixando muito claro, quando ele coloca ali o quarto mandamento, que é em casa. Tá? Nós vamos falar isso mais um pouquinho. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Provavelmente, quando vocês pegarem qualquer vídeo, desculpem, lá no Muro das Lamentações, vocês vão ver que muitos têm alguma coisinha na testa, um quadradinho na testa, tá? Ou nos braços, amarrado nos braços. Tá? É isso, é esse momento que Moisés está colocando. Escreva no batente da porta, também é outra coisa muito importante. E aqui, esse trechinho, que é maravilhoso, tá? É o trecho mais repetido pelo povo de Israel. Por quê? É questão de amar e mostrar esse amor com obediência. O amor precisa ser mostrado com obediência. É amar o seu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu coração, como Moisés coloca aqui. E aí, essa ideia que temos, amar sim a Deus, mas ter essa obediência, demonstrar essa obediência. Não é dizer eu amo a Deus, mas descumpro sua lei. Não, é amar a Deus cumprindo sua lei. É o que nós temos que fazer. E quanto a essas questões amárrias, se chama filatérios. Filatérios. Aquelas fitinhas que ficam ali no braço ou na testa, como se fosse uma caixinha, ali está escrito os 10 mandamentos, para que eles tenham constantemente ao seu lado ou à sua mão. E este, que ele vai dizer, escreva-as no batente da porta, ele está dizendo basicamente, pega os 10 mandamentos, pega a lei divina e coloca no seu braço, coloca na sua porta, coloca na sua testa. Tá? E o que coloca na porta se chama mezuzá. Tá? É um rolo de pergaminho pequeno, pode ser pequeno, com estes versos. Tá? É muito interessante isso. O filatério é os 10 mandamentos, no braço ou na testa. Na porta de casa são esses versos. Versos 4 a 9 de Deuteronômio, capítulo 6. Tá? E o amor tem que ser integral. Este amor a Deus tem que ser integral. Por isso Moisés diz, de coração, alma e forças. Jesus vai dizer de coração, de espírito e entendimento. É absolutamente integral. Nós não podemos amar a Deus por partes ou em partes, ou de vez em quando. Tem que ser este amor integral. Tá? E aí vai continuar, porque a partir daqui Moisés vai falar sobre a obediência, ele vai fazer uma exortação à obediência, ele vai repetir tudo. Seja obediente, não siga outros deuses. Tudo que está nos 10 mandamentos, Moisés, até o verso 18, ele vai fazer um apanhado disso, para ter cuidado. Ele vai dizer justamente com relação a isso. Tá? E essa obediência condiciona as bênçãos. Tá? Tudo que o povo vai ter de bom está relacionado à obediência. Tudo que o povo vai ter de mal está relacionado à sua desobediência. E do verso 20 até o último verso 25, Moisés vai fazer uma espécie de previsão, tá? Uma coisa apocalíptica, uma coisa escatológica. Porque que ele vai dizer? No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, tá? Vocês vão lhes responder:
fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá. E vai repetir tudo isso. E vai, mais uma vez, colocar que se não obedecer essa lei, como eu coloquei para vocês antes, vai acontecer como aconteceu na época da Babilônia, que o povo passou 40 anos sem nenhuma ligação com Deus. Vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, mesma situação, lutas intensas contra o poder romano e total esquecimento de Deus, e o templo foi derrubado. Tá? E, principalmente nesse finalzinho, é importante atentarmos para que Moisés diz: no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significa esses preceitos, mais uma vez, remete ao quarto e ao quinto. O momento de ter o desligamento da matéria para se lembrar de Deus, e logo depois a ideia de que precisamos honrar nosso pai e nossa mãe para que isso se perpetue. Porque esses ensinamentos devem ser passados dentro da família. Eu tenho que passar para meu filho estes ensinamentos, essas questões éticas que nós aprendemos no Antigo Testamento, a filosofia cristã que aprendemos no Novo Testamento e a filosofia dos espíritos que nós aprendemos com a nossa doutrina. Somos nós os primeiros a passar isso. Deve ser passado dentro da família. E aí vocês não vão me permitir. Desculpem. Este é um dos problemas do mundo moderno. Esta educação, essa passagem de ética, essa passagem de moral, essa perpetuação de amor, infelizmente, estão jogando para a escola, estão jogando para a igreja, estão jogando para o centro, quando deve ser dentro da nossa casa. Porque nem Estado, nem igreja são responsáveis por isso. Nós somos muito responsáveis por isso. E é só olharmos à nossa volta os vários e vários exemplos da dificuldade que nós temos com relação à ética e à moral nos dias de hoje. E nós vamos perceber que isso vai mudando conforme nós passamos a não ter esta passagem ética e moral dentro de nossas casas, à luz tanto do Evangelho quanto, no nosso caso, da doutrina espírita ou de outras designações cristãs. Afastaram-se muito disso, os filhos e pais se afastaram com relação a essa perpetuação de amor, e nós estamos da forma que estamos. Desculpe o desabafo com relação a isso, mas eu vejo como problema. Com certeza a maioria de vocês, de nós que temos a nossa filosofia cristã, a nossa filosofia espírita, entendemos que isso é um problema, mas que nós estamos nos preparando cada vez mais para lidar com isso e transformar essa sociedade através do nosso exemplo, do nosso estudo, da nossa ação na sociedade, sendo como Deus quis que aquele povo fosse, um povo santificado, um povo separado, e é assim que nós temos que agir. Certo, queridos? Muito, muito bom poder fazer esses 2 capítulos juntos, que são muito esclarecedores, complementares. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje ainda, acompanhando, tá? Mais uma vez me desculpando pelo problema da semana passada. E convite, amanhã, tá? Epístolas Evangélicas, 10 da manhã. Sugiro que não percam, vamos estar nos despedindo da Carta de Paulo, 16º capítulo. Vamos tratar, dá até tristeza pensar que nós não vamos mais falar da Carta a Romanos, e vamos tratar bem dela, desse último capítulo. Quero passar algumas coisas para vocês muito importantes no final. Sugiro que quem acompanha não perca amanhã. E no domingo, conhecendo os evangelhos, estamos na reta final da jornada do nosso mestre, quer dizer, já estamos naquele momento onde ele vai estar chegando em Jerusalém e vai estar ali no debate com os doutores da lei, os escribas, os fariseus, enfim, e vai chegar ao seu martírio. Tá? Então, também me acompanhem lá no Rubens Alpin, @RubensAlpin, para conhecer meus trabalhos, enfim, tudo que eu faço por aí no nosso movimento espírita. Queridos, muito obrigado por estar aqui. Felipe Menezes, Lena Monteiro, Maria Di, Célia Santiago, Marco Júver, Maria Cristina, Sandra Celane, Elci, que deu uma passadinha aqui, mas vai ver depois, José Arlindo. Acabou? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós. Amém.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.